Legal. O Laurens também vai chegar firme no hein, César? Vai te levar para a África um dia também. É isso Na aí. Fraternidade Sem Fronteiras, no trabalho bom. Enfim, vamos começar a parar de ficar enrolando, porque o tempo aqui também é exíguo. Ótimo. Convidei o César para falar para a gente um tema interessante. Primeiro, apresentar o César, né, um amigo nosso aqui, colega de turma, de faculdade, né, de Uberlândia. O César fez psiquiatria em Ribeirão Preto e lá fez o mestrado no programa de pós-graduação de saúde mental. Isso. Está aqui agora, trabalhando em Uberlândia. Há quanto tempo, César? Há 16 anos, tem desde 2004 eu voltei para cá. Tô 16 velho já. anos? É. Então eu acho que você anda pintando esse cabelo, pintando a barba também. Não é possível. Mas enfim, é um amigo nosso aí, companheiro de jornada, eu sempre costumo dizer, né? Trabalhador aí com a gente, é o nosso professor do ESDES, para quem não conhece, o Facilitador do ESDES ESD. é o estudo sistematizado da doutrina espírita no centro que a gente vai aqui perto, o CEDEL. Um abraço ao pessoal do CEDEL, muita paz para todo mundo. Enfim, ele vai falar para a gente sobre pós-verdade, um ambiente atual aí que já vem, a gente vem gostando de estar nesse ambiente de pós-verdade, manipulando, relativizando, trabalhando toda a verdade inicial, trabalhando com na nossa ótica, né, do nosso ponto de vista, e Isso. criando fake news em cima disso, as notícias falsas, uma coisa atrapalha tanto, né, até na nossa caminhada, na nossa paz. Então, César, fica à vontade aí, colabora aí com a gente e vamos interagindo. E eu vou ficar atento, olhando as perguntas que o pessoal vai fazendo, para depois o que a gente vai fazer, pessoal. 30 minutinhos, que já até passou, então vamos agilizar. Esses primeiros 30 minutinhos, o César vai discorrer, uma pausa de 15, depois discorre a segunda parte em mais 15 minutos, e depois na outra 30 minutos a gente vai em perguntas e respostas, ok? César, obrigado mais uma vez. Segue o barco. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço, fico muito feliz. Rodolfo me deu um desafio de falar sobre pós-verdade. E aí eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou especialista em pós-verdade, existem pessoas muito bem gabaritadas para falar disso, e geralmente essas pessoas estão no universo da filosofia, da sociologia, do jornalismo. Existem nomes aí dentro dessas áreas do conhecimento que poderiam versar muito melhor sobre pós-verdade. Então, o que eu quero passar aqui é uma pincelada, e aí nesse momento, pessoal, eu provavelmente vou gastar, viu, Rodolfo, menos de 30 minutos para falar um pouco. Eu vou lançar alguns conceitos aqui, tá bom? E a partir desses conceitos a gente abre para discussão, porque eu acho que o que é mais importante nesse momento aqui é a gente poder interagir com quem está nos proporcionando aí a companhia desse bate-papo aqui nosso, né? Então, se a gente for jogar lá na internet o que é pós-verdade, de acordo com o dicionário Oxford, a primeira referência a esse termo se deu por Stephen Sick em 1992, na revista The Nation. E naquela época ele estava noticiando a Guerra do Golfo. Se vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas na Guerra do Golfo, o que os Estados Unidos fez para invadir o Iraque? Ele colocou que o Iraque tinha armas biológicas e químicas. E isso, então, justificaria a entrada das tropas americanas lá no Golfo Pérsico, lá no Iraque. Só que depois que a guerra se concretizou e aconteceu, descobriu-se que aquelas informações não eram verdadeiras, né? Elas não foram confirmadas, né? Então, ele, no seu artigo lá, no referido artigo, ele vai dizer o seguinte: a verdade não é mais tão importante ou relevante. Vivemos um mundo de pós-verdade. Então, esse termo, então, nasce mais ou menos ali em 1992 e ele vai tomando corpo a partir da segunda década do nosso século, agora, a partir de 2012, 2014, ele começa a tomar mais vulto.
E em 2016, o dicionário Oxford colocou como a principal palavra do ano, porque ele teve um aumento de citação, esse termo, ele aumentou 2.000% de citações dos anos anteriores para 2016. Então, naquele momento, o dicionário Oxford, então, coloca no seu dicionário como uma palavra muito importante, uma palavra que está em voga, e aí ele dá uma definição daquela palavra, né? Essa definição ainda é um pouco controversa, a gente vai encontrar algumas definições, às vezes, que divergem, mas, de certa forma, a definição de pós-verdade, o que é? Então, vamos lá. Definição do dicionário Oxford. Neologismo. Serve para descrever circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes para formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Vou inverter essa afirmação. Circunstância em que a emoção e a crença pessoal é mais importante que o fato objetivo. Ou seja, na pós-verdade, muitas vezes o que me movimenta a ler o artigo, a passar o artigo adiante, é a emoção, é o sentimento que aquilo me causa, ou se aquela notícia, aquela informação, ela atende às minhas crenças pessoais, ou ela vai oposto à minha crença. Então eu vou usar isso ou para expressar a minha raiva ou para expressar o meu contentamento de acordo com aquilo. E o fato objetivo em si importa menos, importa pouco. E aí, a partir dessa definição, eu vou falar mais algumas questões, né? E aí, mais adiante, a gente consegue conversar mais sobre. Pode ser, Rodolfo? Pode. Perfeito. Uma pergunta, assim, só para ficar mais claro. Pôr uma carga emocional, então, no que eu quero realmente acreditar, parece que é mental o negócio. Eu trabalho uma informação que muitas vezes ela me fala que é A, mas se eu quero acreditar que aquela informação é B, eu vou fazer de tudo para até para o meu cérebro receber melhor a informação que aquilo não é A, é B porque eu quero que seja B. Um exemplo, hidroxicloroquina está tendo estudos, alguns mostram que não funciona, outros, mas é em paciente mais grave, outros, a tentativa é de fazer em pacientes numa fase mais inicial, para ver se evita eles ficarem graves, pacientes com Covid, mas enfim. Se eu quero, por emoção mesmo, porque eu quero que ninguém padeça tanto, eu quero o pessoal mais curado. Então, emocionalmente, eu quero que a hidroxicloroquina funcione e ela vai funcionar. Então, na minha cabeça, ela funciona e mesmo que tenha todos os dados cada vez mais objetivos falando não funciona do jeito que você acha que funciona, eu não aceito, eu quero fazer com que ela funcione e passar essa mensagem para todo mundo que ela funcione. Aí nisso eu escrevo um texto belezinha dessa pós-verdade, eu escrevo um texto convincente e solta fake news que a cloroquina é a salvação da lavoura. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. As emoções e as crenças vão construir a realidade individual de cada um. E na internet e na rede social, eu vou encontrar material que vai alimentar essa minha crença, essa minha emoção. Eu vou achar material na rede que vai reforçar essa minha crença, essa minha emoção. Mas vamos lá, a gente vai voltar nesse ponto que você colocou, Rodolfo. O pessoal vai ficando aí que a gente vai construir um raciocínio legal. Vocês podem esperem aí mais um pouco. Né? A pós-verdade, a gente está vivendo, né? Ela, como eu coloquei, ela é um termo em voga e está na moda e cada vez mais usado, sobretudo com a questão das fake news. E isso acontece num período histórico do tempo que a gente vai denominar de pós-modernidade, que é esse tempo que a gente está vivendo agora. E o que caracteriza a pós-modernidade? A pós-modernidade está ligada por um profundo descrédito das instituições. As agremiações, os partidos políticos, as religiões, os governos, eles não mais me representam. Esse é um sentimento que perpassa toda a sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo.
Aquelas instituições que antes nos agregavam, que nos juntavam, hoje não mais nos representam. Então a gente fica meio que sem pai e sem mãe do ponto de vista social. E se não existe um discurso que me une, se não existe um discurso que me representa, o que eu vou fazer então? Eu vou gerar a minha própria realidade. Sobretudo porque na pós-modernidade, o que tem acontecido conosco? Nós temos ficado cada vez mais individualistas, cada vez mais pragmáticos, descrentes e individualistas e hedonistas, sempre buscando prazer. Então hoje a nossa sociedade é marcada por individualismo, pragmatismo, ou seja, individualismo, as pessoas cada vez mais sozinhas. Pragmatismo, as pessoas cada vez mais focadas em questões que são muito próprias da vida cotidiana. Então, trabalhar, ganhar dinheiro, consumir, por exemplo. Né? E hedonistas, né? Sempre buscando um prazer imediato, um alívio imediato para a sua angústia de viver. Certo? E é nesse contexto, né, que a gente vai... A esse contexto, na verdade, o que acontece? Ocorre o boom da internet. Hoje em dia, a gente tem um fluxo muito grande de informações, né? 24 horas de informação o tempo inteiro. Hoje existem canais como esses canais de notícia News, Band News, Globo News, CNN, que está 24 horas noticiando as coisas, né? Além disso, uma onipresença das redes sociais nas nossas vidas e a monetização dessas redes sociais. Começa-se a ganhar dinheiro com as redes sociais. Então, esse tripézinho aí que eu coloquei, né? Informações de 24 horas por dia, a existência cada vez mais presente das redes sociais na nossa vida e a rede social se transformando numa maneira de ganhar dinheiro, junto com essa falta de identidade, junto com essa falta de uma perspectiva que nos represente, vai, então, favorecer, a tempestade perfeita para que as fake news, né, a pós-verdade, se faça presente. Né? E aí, por que eu estou colocando esse tripé aí das redes da informação, rede social e monetização da rede social? Primeiro, com um fluxo aumentado de informações, eu tenho cada vez menos tempo de criticar, de duvidar daquelas informações que eu recebo. Cada vez menos eu tenho criticidade daquela informação que eu recebo. Eu consumo informação sem agora ter tempo de digeri-la, de metabolizá-la mesmo, né? De raciocinar sobre, de buscar outra fonte, de entender. Então, a gente é atropelado por um tanto de informação. Então, a gente a gente desaprende, na verdade, a duvidar. E não duvidar no sentido pirracento da palavra. Duvidar no espírito crítico da vida. A gente precisa começar a criticar as questões. Né? Toda questão que nos chega, é importante que a gente critique, que a gente coloque o crivo da razão, que a gente coloque o nosso crivo pessoal. Né? Então, a gente é bombardeado por muita informação e isso não nos ajuda. Além disso, as redes sociais estão cada vez mais presentes na nossa vida. Né? A gente está deixando de se relacionar pessoalmente para se relacionar virtualmente. E nesse período de pandemia, isso aumentou mais ainda. Não é à toa que nós estamos aqui fazendo uma live, porque nós não podemos mais nos encontrarmos. Né? As palestras espíritas, por exemplo, há um grande número de palestras acontecendo via Facebook, via Instagram, via outras mídias, porque a gente não pode mais se encontrar. Então, cada vez mais a gente está se isolando. E o ser humano é um ser social. A gente precisa do contato com o outro até para poder existir. Quem lembra aqui do filme Náufrago, né, do Tom Hanks, que ele sofre um acidente de avião, ele é o único que sobrevive numa ilha deserta após a queda desse avião.
e lá ele encontra os meios para sobreviver. Mas tem uma coisa que atrapalha, ele não tem outra pessoa para interagir. Então ele cria lá com a bola de vôlei, né, o Wilson, né, que é um alter ego dele, onde ele vai se comunicar, onde ele vai conversar, onde ele vai contar as informações dele. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente precisa do outro, para existir, inclusive. Nós somos a espécie de mamíferos cujos bebês são os mais frágeis. A gente precisa do outro, a gente precisa de afeto, a gente precisa de contato para poder sobreviver, né? Um filhotinho de cavalo, por exemplo, 2, 3 horas depois que ele nasce, ele já está deambulando, correndo, procurando a teta da mãe para poder se alimentar. O bebê humano não consegue fazer isso, né? Então a gente foi feito para estar com o outro. E a rede social cada vez nos aparta mais dessa possibilidade. E aí, Rodolfo, eu lembrei do capítulo 7 lá, né, que é Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Olha lá, questão 766. A vida social é natural? E a resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, né? E aí a questão ela continua, né? Ele vai falar, né? Deus não daria toda essa potencialidade para o homem para que ele vivesse sozinho, né? Tudo isso serve para, de fato, a gente estar junto, para a gente estar em comunhão, vamos pensar assim. A evolução veio pela troca, né, Sérgio? Pronto. Quem leu, na semana passada você citou o livro Sapiens, né? O livro Sapiens lá mostra toda essa questão, né? Inclusive como uma estratégia de sobrevivência. A gente se agremiou a outros indivíduos porque era mais fácil para se proteger, para se defender, para poder caçar, para poder adquirir alimento, né? Então, o ser humano é um ser social. E o que acontece quando a gente passa a trocar essa interação pessoal por uma interação virtual? A gente vai gerar um vazio existencial, uma angústia existencial, uma carência que a gente tenta suprir muitas vezes pelo número de likes, pelo número de visualizações que aquela nossa foto ou aquele nosso comentário gerou, pelas respostas que aquilo gerou, né? Então a gente começa a transportar essa nossa carência, essa nossa necessidade de afeto para o virtual, né? Para aquela informação, para aquela necessidade de ser aceito. E essa necessidade de ser aceito vai vir pelo número de likes, pelo número de vezes que a pessoa clicou naquela foto ou naquele texto que você colocou lá, né? E aí vem o terceiro ponto que eu coloquei. E isso é o que os algoritmos dessas redes sociais querem. Na verdade, o que eles querem é fluxo de informação, fluxo de mensagem. Quanto mais vezes aquela coisa é clicada, aquela informação é clicada, mais eu consigo vender a ideia de que aquele canal, de que aquela postagem gera visualização, e isso, para o comerciante, né, para aquele sujeito que quer usar a internet como propaganda, isso é um chamariz. Olha, muitas pessoas... Mesmo que a fonte não seja tão verdadeira assim? Isso, mesmo que a fonte não seja verdadeira. Até porque, se o fim... Lembra que eu falei que na pós-modernidade o pragmatismo conta muito? As pessoas são mais pragmáticas. Então, se o fim é ganhar dinheiro, pouco importa o que eu estou colocando. Se for para eu ganhar dinheiro, se for para eu ganhar visualização e essa visualização gerar possibilidade de lucro, pouco importa o que eu estou noticiando. É por isso que a gente vê, às vezes, tanta notícia boba, sem pé nem cabeça, que depois que você termina, você fala, gente, o que isso acrescentou na minha vida? E do mesmo jeito que ela vem, a gente pulveriza ela também, assim, pronto. Rapidamente, mas o problema é que deixa um rastro de estrago, né? Sim. Por que a gente pulveriza? Né? É o termo da pós-verdade. Por quê? Porque também para nós deixa de ser o fato em si o importante, e sim a emoção que me causou e que pode causar no meu semelhante. Aí a gente fica num vício, só querendo alimentar o nosso sistema de recompensa. De recompensa. Quase que uma droga, então. É quase que uma droga. Todo mundo fica atrás, então, de fake news, porque é uma coisa mais tensa para eu poder falar para o outro que o mundo vai acabar, mais ou menos assim. E olha só, para quem está nos ouvindo, quantas vezes a gente não passa uma informação baseada na emoção que ela nos causou?
Quantas vezes a gente colocou alguma coisa lá na rede social e depois, curiosamente, foi lá procurar se alguém tinha visto, se alguém tinha curtido, se alguém visualizou, se alguém comentou. Isso é natural. Não é porque eu estou comentando essas questões aqui que eu estou livre delas. Muito pelo contrário, padeço delas do mesmo jeito. Sou fruto do meu meio e da minha época. Né? E aí, assim, se aquela notícia, se aquela informação me gerou pensamentos positivos, me gerou emoções de valência positiva, eu quero transmitir ela para aqueles que eu amo. Então eu vou colocar no grupo de WhatsApp da família, eu vou colocar ela no meu grupo de amigos, no meu grupo de, sei lá, nos grupos que eu tenho de Telegram, de WhatsApp, enfim. Né? E se ela me gerou uma informação negativa, eu vou usar ela para reforçar a minha crença que teoricamente me une a um determinado grupo. Então, se eu participo lá no Facebook de um grupo que defende uma determinada posição política, né? Quando eu recebo uma informação que alimenta a minha crença, eu transmito ela, porque ela me chancela para aquele grupo. E quando é uma informação negativa, de valência emocional negativa, ela também me chancela. Porque aí eu vou colocar ela e, baseado nela, eu vou criticar, eu vou mostrar minha posição enfurecida, indignada em relação a determinada situação. Correto? Enfim. E o fato em si? O fato em si pouco importa. Eu estou falando aqui só de emoção. Emoção de valência positiva ou valência negativa. Vou dar um exemplo muito patente disso. Há pouco tempo atrás, surgiu uma notícia de que em Minas Gerais, eu acho que na prefeitura de Belo Horizonte, tinham se enterrado caixões com areia e pedra. Essa notícia saiu e circulou no Facebook. Eu devo ter recebido ela na minha timeline umas 3 vezes. E muitas pessoas ficaram indignadas. Vieram pacientes me... Doutor César, o senhor viu que estão enterrando até caixão com pedra. Isso aí é uma sacanagem que estão fazendo, né? Bom, logo depois, eu acho que menos de 12 horas depois que essa informação saiu, descobriu-se a fonte da informação, descobriu-se que era uma fake news, inclusive a pessoa que transmitiu inicialmente essa informação, ela está sendo processada pela Prefeitura de Belo Horizonte por calúnia e difamação. Né? Aí ela vai na rede social e pede desculpa. Que ela foi movida pela emoção, enfim, ela coloca um texto lá tentando minimizar o estrago que ela havia feito com aquela fake news que ela colocou. Essa notícia, que era desmentindo a notícia inicial, essa quase ninguém passou. Né? A indignação que a primeira notícia dá, ela gera muito mais like, muito mais trânsito do que aquela que desmente. Né? Poucas pessoas vão falar, não, aquilo era mentira, olha aqui, gente, tal, né? Poucos vão. Né? Por quê? Porque o extraordinário aquilo que foge da regra vende mais. Não é? Quantas vezes a gente vai ler um título de uma notícia que fala uma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso ler isso aqui. Quando você vai ver o texto, não é nada. Né? Na televisão isso acontece. Né? Por quê? Porque o que vende é o título extraordinário, é aquilo que foge do comum, que foge do ordinário. Quando você falou, César, do que vende, que muito tem uma intenção, então, de gerar, né, informações, gerar movimentação, visualizações, todo mundo focando, para agregar valor àquela informação, independente de ser verdadeiro ou não, para no final gerar números, dinheiro. Dinheiro, a gente remonta à palavra liquidez, na verdade, dinheiro rápido, liquidez. Você falou da pós-modernidade, né? Um momento que a gente vive. Parece que é pós tudo, né? Vai ter a pós-modernidade, pós-verdade e o mundo pós-Covid. Mas enfim, liquidez... Na pós-modernidade, a gente pode, de um ponto de vista histórico, sócio-histórico, a modernidade também é sinalizada por um declínio das ideias capitalistas, né? Como a gente entende ela hoje. Às vezes então, tem todo sentido acelerando todo o processo. Liquidez, dinheiro rápido, tudo, e também que eu peguei e tive aquela sensação, peguei esse dinheiro, já gastei, já vou pensar em outra, tive a emoção e já vamos fazendo, todo mundo muito raso, todo mundo correndo e pulverizando rápido. O que nesse pensamento? Está tudo muito líquido.
a gente não solidifica mais os conceitos. Isso, A modernidade é líquida, sensações são líquidos, fluidos, emoções líquidas, relações líquidas, e esse é um filósofo, porque a gente Bauman, vive uma né? carência de filósofos. E o Zygmunt Bauman, por quê? Porque a gente está só pregando os filósofos antigos. Tudo bem, a gente que acredita em reencarnação, podemos ter vivido por lá de lá, mas nós estamos nessa agora. Cadê os novos cabeças, as novas cabeças que pensam esse momento? Esse momento é muito rico, se a gente for pensar, né? Sim, De transformação, de tudo. Olha essa revolução digital. Então a gente tem que ficar muito atento para não entrar nesses caminhos perigosos, porque é um caminho com um rastro ruim de ervas daninhas. Por quê? Porque é tudo muito rápido e não questiona muito, só acredita, passa para frente, e ainda tem gente que ainda se sente que está famoso porque gerou uma fake news e causou uma pessoa que estava até tranquila trabalhando a semana inteira. Vou orar, vou meditar para acalmar, eu não vou ficar agoniado com esse vírus, eu não vou ficar agoniado. De repente chega uma notícia dessa, de que o vírus vai matar muito mais pessoas, e essa coisa do caixão, da pedra, daquilo, da morte que ele vem, que ele agora está passando pelo celular, se ele já está pegando, entendeu? Que desequilibra espiritualmente a pessoa por conta de um pensamento ruim. Até desse que pensa e joga essa informação, os muito inteligentes para jogar essa informação, César, eles utilizam da Deep Web, para justamente não ser rastreado e não sofrer processo. Que aí o IP dele fica saltitante, a gente não sabe de onde que saiu, e que é quase 90% de toda a internet está lá. A superfície, surface, que eles falam, nossa superfície, aí é nem 5 a 10% do que a gente enxerga na internet. É interessante isso. Já vou saltar uma pergunta para você, para a gente otimizar o tempo, Túlio. Lá perfeito. atrás ele fez uma pergunta. O Túlio é um cara bacana. Um dia eu vou chamar ele aqui para falar dos novos aparelhos de ressonância para bater a foto do perispírito, viu, Túlio? Espera aí que eu vou te pegar de jeito. Ele pergunta, nesse excesso de informação que você falou, a gente é bombardeado de informações em tudo. Eles descobrem nosso e-mail, as redes sociais, o celular. De repente você até bateu aí a internet das coisas, né? De repente a gente vai ligar a televisão, vai ligar o aparelho de som, vai ligar a geladeira e vai vir informações. Nesse excesso de informações, como que a gente mantém o equilíbrio ou tentar ir para o lado melhor? Como que a gente se protege disso e saber o que é melhor e o que é pior? Perfeito. Então, eu acho que a primeira questão é nunca perder o seu espírito crítico. O seu espírito questionador. A gente tem que sempre estar exercitando esse espírito questionador, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, buscar fontes adequadas. E hoje a gente tem sites que a gente sabe que tem tem um respaldo, né? Por exemplo, sites, vamos pegar o UOL Notícias, por exemplo. O UOL Notícias tem um grupo de jornalistas que checam as informações, que tem os seus correspondentes em loco, e eles não vão lançar uma informação vazia ou falsa, porque senão eles podem ser processados dependendo do estrago que aquela informação passar, certo? Então eu acho que, primeira coisa, selecione as fontes que você vai procurar. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber daquilo que é importante para a sua vida, né? Eu lembro que na nossa infância, Rodolfo, o pai da gente, ele lia o jornal de manhã e assistia o Jornal Nacional à noite. Eram as fontes de informação que ele tinha. Alguns gostavam de ouvir a Voz do Brasil na rádio, né? Ou seja, reserve um tempo para você ler, para você se inteirar das informações, das notícias do dia, das notícias do país, da sua cidade, do mundo, enfim, eu acho que é muito importante, né? Mas reserve um tempo para isso e busque fontes confiáveis. Não vai lendo qualquer coisa, não. Tem muito site rastaquera aí que não serve para nada, né? Então, selecione e tenha espírito crítico. Outra coisa, aceite o diverso. Não é porque a pessoa discorda de você de um determinado ponto de vista que ela não possa relacionar contigo e estar contigo e poder trocar uma ideia contigo, nem que seja nas redes sociais. Aceite o diverso. O diferente não é errado. O diferente é só diferente. Claro que quando essas notícias, essas informações são trocadas, né, de uma forma respeitosa, ética, né? Mas eu acho que isso também, sabe, aceitar o diverso,
aceitar o diferente. Esse talvez seja um grande exercício filosófico para todos nós no momento. Porque o que acontece? Nessa ideia de sempre buscar a aprovação dos meus pares da rede social, aqueles que não me aprovam, eu tenho a possibilidade de excluir, bloquear. Né? E aqueles que pensam parecido comigo, eu vou chamando para perto de mim lá na rede social. Chega uma hora que eu crio uma bolha de daquelas informações que só me agradam. Né? Então, por exemplo, eu sou espírita. Então eu entro num bate-papo lá num grupo que fala de espiritismo, eu chamo colegas para serem meus amigos de rede social que são espíritas, e aí o algoritmo vai entendendo. Então o algoritmo que eu falo é a programação daquela rede social, ela vai entendendo então qual que é o meu perfil, eles vão construindo perfis. E nesses perfis eles vão construindo bolhas onde você vai sendo cada vez mais bombardeado com aquelas notícias que te fazem que te chamem a atenção. E aí, vez ou outra, vai aparecer lá assim, compre um livro espírita, compre o curso do fulano de tal, que é palestrante espírita. Entre uma e outra vai aparecer algumas coisas assim, ou o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquelas coisas que os meus amigos de rede consomem e vão falar assim, ó, já que o César segue o Rodolfo, curtiu lá 3 posts dele, e o Rodolfo, sei lá, comprou um celular novo, pode ser que o César queira um celular novo. Então agora mesmo está aparecendo assim na sua timeline, procurando um celular, olha só o modelo que nós temos uma promoção de celular. Enfim, eles vão colocando essas coisas junto. Né? E aí a gente vai ficando alienado, a gente vai lendo só um tipo de informação. Por isso que eu acho legal, e eu acho que nessa pandemia, Rodolfo, talvez o jornalismo, né, como fonte segura, até pouco tempo atrás, ainda hoje, né, pelo presidente, né, sem querer falar de política aqui, mas é uma classe que tem sido atacada. Mas hoje, se você pega um jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, e lê ela de capa a capa, você vai ler a informação diversa. Você vai ler a informação, o dado em si, você vai ver provavelmente um comentarista falando a favor dela, e você vai ler em outro momento um comentarista falando contra, ou dando uma opinião diversa daquele primeiro comentarista que falou. Né? Então, um jornal, por exemplo, pelo menos esse jornal que a gente ainda conhece, até o próprio jornal físico, ele dá essa experiência do diverso. É possível ler a informação por vários prismas. Né? Então, respondendo Túlio, selecione as suas fontes, Túlio, e não perca nunca o seu espírito crítico, a sua capacidade de criticar, duvidar e de buscar respostas para os seus questionamentos e aceitar, às vezes, as respostas que não te agradam, mas que sejam parte do processo dialético, né, de construção do conhecimento. Respondi? Vou pegar aqui, juntar o pessoal. Que bom, obrigado aí, pessoal. Vocês estão todo mundo participando, dando opiniões. Vou juntar uma parte do Lawrence lá atrás, que ele falou que a gente tem um viés, igual você falou, o algoritmo é muito inteligente. Ele pega o nosso viés religioso, que é o conjunto de crença, o viés político, o viés de consumo, e vai trabalhando isso, estimulando da gente. Então a gente entra nesse ambiente de pós-verdade, que parece que é um aquário bom, que a gente aceitou a manipular as informações mais corretas, cada um vai maquiar ela do jeito que vai nos agradar melhor, e nisso criar as falsas notícias, os fake news. Então, nunca se mentiu tanto, essa é a verdade. Nunca se mentiu tanto agora, e nunca a mentira espalhou tão rápido pelas redes sociais, internet, e nunca a gente gostou tanto da mentira. Por quê? Porque parece que a gente se sente mais confortável ou defende a nossa tribo com aquela mentira sem ir lá na fonte. Essa é uma primeira, vou linkar com o Carlos. Um abraço, Carlos. Carlos é o caravaneiro, Fortaleza lá dentro da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele falou do perigo, porque enquanto está só no ambiente de consumo, ainda bem que falou, vai lá, compra esse livro novo, ou veja esse webinário desse palestrante. Ótimo, porque isso também está agregando, está todo mundo aí, então a gente pode agregar, quem quiser vai agregando conhecimentos espirituais, vai acalmando. Enquanto está assim, tudo bem. Agora, o efeito nefasto, maligno dessas fake news, de que o Carlos ele colocou aqui uma informação de que saiu de uma escola, de pedofilia na escola, que depois não era.
E eu vou pegar o gancho de falar de uma fake news que foi muito grave, que eles ficaram até atentos em legislar a respeito. Não sei se você vai lembrar lá, acho que em Sorocaba ou Santos, de uma mulher que foi linchada na casa dela porque surgiu uma falsa notícia de que ela estava assassinando as crianças e fazendo isso como magia negra. Você lembra dessa história? Foi bizarro. Lembro, E o pessoal foi acreditando, aquilo tomou um corpo tão grande, foi acreditando, falou, matou a mulher, linchou a mulher e ela não fazia nada disso. Olha o perigo de a gente ir alimentando, entrando num sistema muito agressivo. E aí eu pego e faço a pergunta, você acha que isso não pode também estar relacionado, agora dentro do espiritismo, você acha que não pode estar relacionado a uma evolução da sutileza dos processos obsessivos? Por exemplo, se você constrói uma notícia falsa, mas bem embasada, com muito texto legal, pseudocientífico, certo? Deixa eu tirar aqui. E gerar uma falsa informação e ir alimentando bastante as ideias e gerar muita gente para entrar nesse processo obsessivo, usar as redes sociais, a internet para obsediar a galera num volume muito maior, ao invés daquela obsessão simples? Sim. Então, respondendo o Lawrence, né? Lawrence tem uma frase do Nietzsche, quando ele vai falar acho que é do hedonismo lá do Nietzsche, lá, ele vai dizer o seguinte, não há fatos, há apenas versões. Né? E é isso que de fato a gente vive hoje. Os fatos pouco importam, o que a gente vê são versões dos fatos. Né? Até porque, por exemplo, na própria linguagem jornalística, o jornalista ele escolhe um viés para passar determinada informação. A gente vê isso muito, por exemplo, em campanha política. Né? Enfim, sem querer entrar aqui, polarizar de maneira nenhuma para um lado ou para outro. Né? O Carlos lembrou bem, né? Essa informação, se não me engano, foi uma escola em São Paulo que colocou que as crianças eram vítimas de pedofilia. A escola foi quebrada, foi depredada e os donos, se não me engano, foram espancados também, Rodolfo. Tiveram que fugir, mudar de cidade, se não me engano, o Carlos às vezes até lembra aí, pode colocar para nós aí como comentário. Por quê? Porque mentira, gente, sempre aconteceu. Acho que desde os primórdios, né? O ser humano faz boato, faz mentira, conta coisas que não são verdades. O Homo sapiens dominou o planeta através da intriga, formando tribos e mentindo. Caçando literalmente, briga com as outras, né? Isso, e gerando certas consciências grandes para falar. Não tinha internet naquela época, né? Então, no telefone sem fio, eu conseguia abarcar no máximo, aí tem um número interessante, 100, 200 pessoas. Aí eu crio uma entidade superior que fala comigo, e que eu tenho um comando, e eu tenho um controle de uma tribo muito maior, para a gente pegar e dominar os outros através da mentira. Pode falar, César, desculpa. A mentira foi uma estratégia, né? A mentira foi uma estratégia de controle, né? Então, assim, a gente sempre mentiu. Qual que é o grande problema hoje? O problema é que hoje o celular faz parte da nossa vestimenta. Todo mundo tem um celular e esse aparelho é um instrumento de disseminação de notícias, positivas ou negativas, verdadeiras ou falsas. Né? Hoje a gente tem uma capacidade de disseminar uma notícia, uma informação, de uma maneira muito rápida. E aí é a grande questão, porque isso nos faz sermos muito responsáveis por esse aparelhinho que está na mão da gente. Essa é a grande questão, o grande perigo dessa situação. Porque, de fato, uma fake news pode estragar a vida de uma pessoa. Né? Ou, às vezes, até uma informação verdadeira que é passada de um jeito desviado, transviado, e que pode acabar com a vida de alguém. Né? Pode acabar com uma sociedade, pode destruir valores sociais, morais de um grupo. Enfim, esse talvez seja o grande perigo. Né? E talvez a mensagem que a gente possa deixar aqui é essa. Né? Seja muito responsável e passe informações apenas aquelas que você teve a oportunidade de checar, de testar. Hoje nós temos sites de pesquisa onde você vai jogar a informação que você recebeu lá e essa informação, eles vão dizer para você se é verdadeira ou falsa. O G1
eu até anotei aqui, Rodolfo. Fato ou fake, né? Fato ou fake. Sabe o que eu tenho feito, César? Até para facilitar, isso a gente vai gostando disso. Qualquer notícia que você recebe, é fácil, você pega, copia e cola e dá um Google lá, põe assim, põe a informação e põe, é fake. Ele cruza tudo e ele vai atrás dos principais. Tem mais de 8, 10 sites que faz de maneira séria. Mas ele pega os que estão mais relacionados e, engraçado, ele te fala tudo. E aí é interessante, porque você faz esse exercício, você aprende, consolida a informação através da checagem de uma informação errada, entendeu? Sim. Eu vejo que isso é fake. Aí de lá tem sempre links para mostrar como que chegou naquilo ou qual é a discussão para chegar naquilo. E daí você vai aprendendo, é o mal serviço do bem. Como é que é a construção do mal, né? Isso, você trabalha a informação, tranquiliza o coração e começa a gostar de fazer isso. Porque aí você vai fazendo de maneira rápida, inclusive automática. Você sabe que tudo de informação que a gente recebe, acabou aquela ânsia e aquela vontade de pegar e passar rápido. Não, vou passar essa informação, nossa, isso aqui é bombástico, eu tenho que passar isso logo para todo mundo ver como é que vai ser. Calma, pega ela, cheque ela. 70% hoje é mais ou menos por aí. 70% hoje das informações que a gente recebe é tudo meio truncada. Se não é totalmente fake, porque até a fake news hoje ela não é tão fake. Ele pega algumas informações verdadeiras, meias verdades, mistura isso, e aí no final ele tenta chegar. É um processo que o Carlos falou que é uma fascinação virtual, digital. Isso, é isso que eu quero Então, falar agora, porque foi essa pergunta. Livro dos isso. Médiuns, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Muitas dessas notícias, dessas informações, têm gerado verdadeiras fascinações coletivas nas pessoas. É só a gente lembrar como é que foi a última eleição presidencial, né? Como a gente ficou envolvido, embevecido de determinadas situações, de determinadas... A foto do Rodolfo sumiu aqui, apareceu um estúdio de música aqui. Rodolfo, você está aí? Eu pus para frente. Ah, tá, desculpa. Foi uma fake, imagem fake. Eu achei que estava fora do ar. Mas é isso, né? O que é a obsessão? A obsessão é uma monoideia, é uma ideia única, que te impede de ver o diverso. Então é uma monoideia, uma ideia única, que vai te impedindo de ser mais crítico e você vai sendo levado por aquelas situações sempre baseado naquela situação, naquela crença que você teve. É mais ou menos assim, né? E o que é a bolha que a gente vive hoje da internet? Se não uma monoideia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e aí as pessoas podem transportar para o que pensam, o que acharem melhor. Vou sair um pouco da política, tá? Vou pensar aqui no futebol. Eu gosto de determinado time, então eu só sigo determinadas pessoas que torcem por aquele time. E repudio aquelas pessoas que são do time rival, do time principal, que rivaliza comigo, né? Qual que é a monoideia? Só o meu time vale, só o meu time vale. Eu só posso relacionar com pessoas daquele time. E isso vai gerando depois uma série de comportamentos conosco. Agora mesmo, eu não vou ajudar mais ninguém porque aquela pessoa não é do meu time. Eu não vou mais naquele centro espírita, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais conversar com aquele padre, porque ele é do time oposto ao meu. Né? Eu não vou mais na casa de fulano, porque ele não torce para o meu time. Né? Estou falando time, mas para a gente não querer polarizar a situação aqui. Mas é isso que tem acontecido muitas vezes. Né? E isso é obsessão. Né? A monoideia, que vai repercutindo e vai gerando outros problemas na sua vida. Agora mesmo a gente usa de uma maneira inteligente, só te interrompendo, César, o pessoal usa a inteligência para aperfeiçoar aplicativos, para mudar as datas das fotos, pega uma foto lá de trás, muda a data, um fato histórico real, mas muda tudo, muda o contexto para a gente acreditar naquilo. Tem aplicativo que está mudando vídeos, muda o rosto das pessoas, põe a face de uma pessoa numa situação constrangedora. Então, por que também, se tem todo o investimento nessa parte, para fazer a informação sair toda distorcida com aquele interesse lá na frente, tudo bem.
Por que que a gente também é tão ligado a isso? A gente investe nisso, a gente adora esse tipo de informação. Por que que a gente gosta da fofoca e da mentira? Tem um substrato psiquiátrico que faz a gente ser atraído por esse tipo de informação? Na Na verdade, seleção mesmo da espécie? na verdade é um pouco disso que eu te coloquei, né, Rodolfo? Na verdade, o que a gente quer é ser aceito. No final, todo mundo quer ser amado. Nem que eu precise mentir para fazer isso, para ter esse amor. Se a gente for parar para pensar, uma criança, por exemplo, com medo de ser punida pelo seu pai, ela é capaz de mentir. Um namorado que fez uma sacanagem com a namorada é capaz de mentir para não perder o objeto da sua afeição. Então, na verdade, o que a gente quer, quando a gente faz um negócio desse, o que a gente quer é o quê? É chamar a atenção do outro e, de certa forma, buscar afeto nessa situação, né? Poxa, o César que conseguiu essa foto fantástica da atriz tal fazendo tal coisa. Nossa, esse cara é foda. Esse cara é um puta fotógrafo, esse cara é um puta editor de vídeo. Enfim, o que as pessoas querem no final é essa coisa meio egóica e hedonista de valorizar o seu ego mesmo, né? De valorizar a casca, né? Eu Entendi. sou o número de likes que eu posso gerar. As pessoas começam a viver uma vida virtual, ali o avatar delas, que é capaz de ter muitos seguidores, muitos likes, muitas visualizações, a pessoa começa a viver isso e achar que ela é aquilo. A Juliana aqui, ó, minha prima, Juliana, um beijão para você. Ela está colocando aqui que a gente prefere, às vezes, ficar nessa frequência de notícias ruins, né? Do negativismo, de achar que parece que a gente sente assim, uma questão de carência. Por que que a gente, às vezes, gosta a gente é mais atraído, principalmente inicial, num telejornal inicial, ou numa timeline, a gente sempre vê, primeiro, notícias mais bombásticas, tragédias, Isso. que fixa, atrai. Que é o que vende, né? Interessante isso, aí a gente fica preso, depois vai melhorando. Interessante que todos os jornais são desenhados, aí depois foi uma notícia boa do que está acontecendo, tem uma esperança. E a esperança vai para o fim para a gente terminar na esperança, mas o que vai deixar a gente fixado e não trocar o canal é a primeira notícia da tragédia. Isso eu vi um estudo eu esqueci o nome, mas de um antropólogo interessante que, voltando na época dos macaquinhos, a gente em tribos, à noite, quando aqueles que saíam, na época de caçador e coletor, a gente saía, brigava, fugia dos predadores nossos, ia atrás das nossas presas, enfim, alimentava a família, e aquele que saía muito à noite na caverna, de uma região muito agressiva, ia contemplar, ia ficar só, Deus existe, vou contemplar a lua, a natureza. Muitas vezes o bicho feroz ia comer a gente. E quem sobrevivia lentamente era aquele que estava na caverna à noite, escutando qualquer barulho que viesse lá fora e protegendo as crias, os filhos, a descendência. Então foi selecionando esse tipo de gene. O gene, a gente fica sempre mais atento e com medo. Então vem uma notícia e está na nossa genética. A gente fica com medo. Fala, nossa, então agora eu vou guardar mais dinheiro, então eu vou ter que fazer mais isso, eu vou fugir para as montanhas, vou ter que agora usar máscara, senão eu vou morrer. Isso é ao longo da nossa seleção, né, da espécie. Interessante isso, né? Isso, Rodolfo, nós temos agora 9 minutos, tá? Só para te pontuar. Porque depois de 1 hora o Instagram ele bloqueia, não é isso? Acaba a live, não é isso? Vamos nessa última pergunta que chegou aqui agora, é legal. Na opinião de vocês, eu passo para você, César, Roseli. Obrigado, Roseli. Temos um cenário pós-verdade? Tipo, a gente ir maquiando tanto a verdade que a gente se perde na nossa mentira. Interessante? Aquele mentiroso que começa com a mentira assim. Depois, para ele justificar a mentira, só vai aumentando. Ele sempre vai justificar uma mentira com uma nova mentira. De repente, a gente vai ficar preso nesse mundo fantástico das fake news. Então,
pós-modernidade que eu estava falando, ela é caracterizada pelo descrédito das instituições. Uma instituição desacreditada nesse processo, por exemplo, é a ciência, certo? O outro, por exemplo, é o jornalismo. Na minha opinião, o que vai ser a pós-verdade? Na verdade, para mim, vai ser o retorno, e eu acho que essa pandemia vai nos ajudar a fazer isso, é o retorno da valorização dos fatos, da ciência, como o próprio Kardec fez com a codificação espírita, dos espíritos, né? Ele foi buscando fatos. Tinha charlatão na época que fazia a mesa flutuar também, tinha médium que falava que comunicava com o espírito, mas que também não era. O que ele foi fazendo? Ele foi submetendo os médiums e as situações, ele foi criando experimentos, possibilidades, foi fazendo perguntas, tentando replicá-las, né? Ver se elas tinham uma ressonância entre médiums em momentos diferentes, e a partir dali ele ia trabalhando naquele tema, não é isso? Até passarinho falou na mesa, né, César? Até que coitadinho dos meus filhotinhos que caiu do ninho Pintacilgo. E aí é pra gente entender, né? Que às vezes a gente cai no ridículo. Tem informações que são ridículas e a gente acredita, né? E a resposta dos espíritos foi essa, né? A gente deixou que o espírito fizesse isso para vocês aprenderem a ter espírito crítico. Então a pós-verdade, ó, vem dos espíritos, vem de todos os momentos, é muito, muito antiga, né? Se a gente for pensar, né? É revalorização da ciência que está falando aqui. Revalorização da ciência. Eu acho que Isso talvez a pós-verdade vai ser a gente revalorizar e aprender a checar essas fontes de uma maneira mais... Olha o nosso diretor aqui lembrando, essa live depois vai ser subida para o YouTube, gente, o canal da AME lá no YouTube. AME Uberlândia, a gente está num movimento de, não pós-verdade, mas de verdade verdadeira, conseguir 1000 inscrições lá, 1000 almas, está no começo, para a gente também fazer transmissões ao vivo pelo YouTube e compartilhar de alguma maneira, ajudar o pessoal. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é o mesmo jeito que está aqui, ó, AME Uberlândia lá no YouTube, pessoal. E essa live vai ficar lá, a gente baixa lá, depois passa o link. E depois vai fragmentando em pedacinhos, né? Que hoje em dia também, na nossa verdade, todo mundo é tão ágil, acelerado o pensamento, né, César? É difícil sentar e escutar 1 hora. Então, de repente, a gente fragmenta nessas perguntas e respostas e vai passando para frente. Alguma consideração final? Eu acho que a consideração final, eu já até coloquei, já até adiantei um pouco. Pessoal, é muito sério essa questão de fake news. É muito sério tudo isso que a gente tem vivido, sobretudo num momento de pandemia, onde cada vez menos a gente pode olhar olho no olho das pessoas e poder dizer o que de fato precisa. Passe a informação que de fato vai mudar a vida da pessoa, que vai ter uma valência positiva na vida dela. Vamos começar a praticar o bem na rede social. Vamos ser mais responsáveis pelas informações que a gente passa. Vamos checar as informações. Vamos aprender com as informações que a gente lê a olhar para dentro de nós. Então, quando eu leio uma notícia e percebo que ela me causa raiva, constrangimento, é preciso olhar para dentro de mim e falar, poxa, mas por que me causa raiva? Por que me causa constrangimento? Por que eu estou sentindo isso? Da onde eu tirei essa situação? Por que eu briguei com fulano? Por que eu bloqueei ciclano? Eu acho que essas questões, elas são muito importantes e podem funcionar, servir de ferramenta para a gente aprender. A internet, a rede social em si, ela é neutra. É o que a gente faz dela é que torna ela positiva ou negativa. De gerar um desafio aqui, né, César? Quanto tempo a gente tem aí? 4 minutos. Em 4 minutos, gerar um desafio. Vamos tentar ficar aí 2 semanas, depois 3, depois 30 dias. Vamos tentar ficar o máximo de tempo sem jogar pedra um no outro, sem responder e agredir um ao outro. Perfeito. Porque aí a gente vai trabalhar a calma, trabalhar a paciência. Até do que se vê uma notícia que se não gostou, que fala, não é isso, é mentira, não precisa brigar. Checa a informação e passe uma informação verdadeira do que você checou, do que você procurou mesmo. Isso. E acalme as relações de maneira equilibrada dentro da ciência, porque hoje está todo mundo pedindo a Deus, sem brigar em questões religiosas, orando a Deus para iluminar a cabeça dos cientistas,
para achar uma vacina logo. Acho que Um esse é o tratamento caminho. eficaz, né? E independente de brigar em quem vai ser, qual é o partido político, meu time, o que, que eu gosto ou não, todo mundo focado num momento para ajudar a todos. O momento agora é vamos atrás de uma vacina para acalmar esse bichinho que vem só para ajustar rotas, né? Isso. Obrigado, César. Obrigado Obrigado, ao pessoal que Rodolfo. participou. Obrigado a todos que O mantiveram a pessoal aqui paciência aí perguntou, nosso conosco. diretor perguntou se tem mais live semana que vem. Vamos conversar aqui. Eu tenho que agora só questão de ver de horários, se não vai coincidir, de repente a gente faz, mas muda o horário. Mas a gente vai avisando todo mundo aqui nas redes Legal. sociais. Rodolfo, obrigado a todos pela presença aqui conosco e pela paciência. Espero ter respondido, ou pelo menos inquietado as pessoas a buscarem mais e estudarem mais sobre o pós-verdade. Eu acho que esse é um tema para que todos nós possamos estar mais atentos a essas situações. Não aceitem as coisas que eu coloquei aqui, vão atrás das fontes. Já vai ser um bom exercício aí de reflexão. Um grande abraço para todos e obrigado. Depois você põe as referências lá, quando a gente subir para o YouTube, você põe as Perfeito. referências dos subs. Legal. Tá bom? Ótimo. Já é um exercício de checar as fontes. É verdade. Um abraço, César. Tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus, Tchau, pessoal. tchau.